Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e a gente vai continuar com o capítulo 6 de termodinâmica do livro do Moran e Shapiro. E ele avalia, nesse item 6.6, a variação de entropia em processos internamente reversíveis. Importante ressaltar que aqui ele se concentra principalmente, não exclusivamente, no estudo de sistemas fechados. Bom, o que a gente sabe? Que à medida que um sistema fechado é submetido a um processo internamente reversível, sua entropia pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. A entropia é uma propriedade, isso pode ser avaliado através dessa equação. A gente viu nos vídeos anteriores que a variação de entropia em um processo internamente reversível é dada pela razão entre a taxa de calor, a quantidade de calor e a temperatura absoluta. Bom, então se o calor é fornecido para o sistema, então o meu dQ vai ser positivo. Nesse caso, a minha variação de entropia vai ser positiva. Se o calor for retirado do sistema, perdido por ele, o dQ vai ser negativo, então a minha entropia, variação de entropia vai ser negativa também. Se eu tiver um processo adiabático, o meu dQ vai ser zero e o meu ds também vai ser zero. Ou seja, em um processo internamente reversível adiabático, sem troca de calor, a entropia permanece constante. Então, esse processo é chamado de processo isentrópico. E como é que a gente vai determinar a transferência de calor, tá? Em um processo que não seja adiabático? Então, tá aí a expressão, tá? Então, eu estou considerando ainda um processo internamente reversível, eu sei que a variação de entropia é dQ sobre T. Então, se eu trocar aqui, colocar o meu T multiplicando para cá, eu tenho que a minha taxa de calor em um processo internamente reversível vai ser igual a TdS. Se eu quiser saber a transferência total de calor, eu vou integrar o TdS desde o estado 1 até o estado 2. Então, se a gente plotar no diagrama temperatura e entropia, o processo, tá, o que a gente observa? Se a quantidade de calor é integral de TdS, ela vai ser a área sob a curva em um diagrama temperatura-entropia. Então, aqui, né, a taxa de calor em um processo internamente reversível vai ser a integral de TdS do estado 1 até o estado 2. Isso tem aplicações interessantes e importantes na avaliação do ciclo de Carnot. Então, se eu pegar primeiro um ciclo de potência de Carnot, o que é um ciclo de potência? Aquele na qual vai ser gerada uma quantidade de trabalho. Ele vai passar por 4 processos básicos, tá? 2 processos adiabáticos e 2 trocas de calor isotérmicas. Tá? Então, no caso do ciclo de potência, ele começa, deixa eu tirar esse gráfico por enquanto, ele começa com uma compressão adiabática, depois uma troca de calor por reservatório a alta temperatura, e essa troca de calor ela é isotérmica, depois uma expansão adiabática, seguida por uma troca de calor isotérmica com um reservatório a baixa temperatura. Então, se eu plotar esses processos em um diagrama temperatura-entropia, o que eu tenho? Então, eu peguei aqui o meu processo 1, 2. Tá? Então, uma compressão adiabática. Então, ele sai aqui do ponto 1 e vai para o ponto 2, e a gente viu que o ciclo de Carnot ele é composto somente por processos reversíveis. Então, se é um processo reversível, o que nós temos? Um processo reversível adiabático é um processo isentrópico. Então, aqui eu tenho uma linha vertical, já que na abscissa aqui é a entropia. Depois ele vai passar por uma troca de calor isotérmica, tá? No qual ele vai ter um aumento de entropia. Então, a minha taxa de calor, QH, que acontece nesse processo, que é o calor entre os pontos 2 e 3, pode ser dado pela área sobre essa curva aqui, que vai ser a temperatura vezes S3 menos S2, ou a área 23AB2. É importante aqui que ele está recebendo calor do reservatório a alta temperatura. Então, meu QH ele é um valor positivo.
e a minha entropia está aumentando, S3 menos S2. Depois ele vai passar por um processo de expansão adiabática, tá? Então, de novo, processo adiabático reversível é também um processo isentrópico. Então, a linha aqui é uma linha vertical e a temperatura do fluido cai de TH para TC. E para fechar o ciclo, a gente tem uma troca de calor isotérmica. Então, o calor trocado aqui vai ser dado pela área sob essa curva. Então, é a temperatura TC vezes a entropia final menos a inicial. Então, é S1 menos S4. Como S1 é menor do que S4, eu tenho, condizente com o que é a realidade, né, uma taxa de calor negativa. Por quê? Porque o sistema está perdendo calor para o reservatório a temperatura TC. E a área vai ser 4,1BA4. Bom, a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho. Então, meu trabalho líquido vai ser a diferença entre as duas taxas de calor. Então, é essa área completa aqui, menos a área pequenininha. Então, meu trabalho líquido vai ser simplesmente a área que está dentro desse retângulo. Então, 1, 2, 3, 4, 1. E a gente pode avaliar também a eficiência térmica do ciclo de potência. Bom, no ciclo de potência, eu tenho a eficiência térmica, tá? Ela é dada pelo quê? Sempre vai ser o coeficiente de desempenho, né? Ou a eficiência térmica vai ser dada por uma razão entre a energia pretendida e a energia gasta. No ciclo de potência, a energia pretendida é o trabalho líquido, tá? Que é o quê? Essa área 1, 2, 3, 4, 1. E a energia gasta é o calor recebido do reservatório a alta temperatura. Então, é Q23. Então, vai ser essa área toda aqui, 2, 3, A, B, 2. Essa eficiência, ela pode ser dada também em função das temperaturas, já que vai ser... o trabalho do ciclo vai ser dado também em função das eficiências. Essa área aqui, então, vai ser o quê? TH menos TC vezes a diferença de entropia. Então, ó, a área da base, que é S3 menos S2, vezes a altura, que é o TH menos o TC. A taxa de calor vai ser dada, então, TH vezes a diferença de entropia. Então, eu posso colocar em função aqui das temperaturas, já que é um ciclo reversível. Então, vai ser TH menos TC dividido por TH. A gente já tinha visto isso antes, né? Em função das taxas de calor e da definição da escala de temperaturas absolutas, mas aqui, se eu colocar essa a equação para trabalho do ciclo dividido pela equação do Q23, eu vou cortar o S3 menos S2 e isso vai ser dado em função das temperaturas, tá? Então, está sendo mostrado aqui de novo que a eficiência térmica do ciclo pode ser dada por essa expressão quando os processos são todos reversíveis. Eu tenho semelhante, né, uma análise semelhante que pode ser feita para o ciclo de refrigeração ou para a bomba de calor de Carnot, tá? Qualquer um deles vai passar também por 4 processos básicos, que são 2 processos isotérmicos e 2 processos adiabáticos. Tá? Então, eu tenho aqui o meu processo 1, 2, a troca de calor isotérmica com reservatório a baixa temperatura. Então, é o QC. Nesse processo, a minha entropia está aumentando, porque ele está recebendo calor do reservatório de baixa temperatura. Então, o meu QC vai ser positivo e a minha variação de entropia, consequentemente, também. O processo 2,3 é uma compressão adiabática. Se é um processo adiabático reversível, é um processo isentrópico. Então, essa linha é uma linha vertical. A troca de calor isotérmica, na qual a entropia diminui, então ele está perdendo calor para o reservatório a alta temperatura, o meu QH vai ser negativo, então a minha variação de entropia, consequentemente, também vai ser negativa. E para finalizar o ciclo, eu tenho uma expansão adiabática, então, de novo, adiabática reversível, isentrópica, uma linha vertical fechando o ciclo. As trocas de calor podem ser dadas pela área sob a curva. Então, o QH vai ser o TH vezes a variação de entropia, então 4 menos 3, final menos inicial, que pode ser dada pela área A
3, 4, BA3. O QC é a troca de calor por reservatório a baixa temperatura, então vai ser temperatura TC vezes S2 menos S1. Como ele está recebendo calor, né? Então S2 menos S1 positivo. E vai ser a área 1, 2, A, B, 1. E o trabalho líquido, de novo, vai ser essa área interna. Então, 1, 2, 3, 4, 1. Essa área aqui que partindo de novo, né? Da questão da primeira lei, a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho. Então, o trabalho vai ser a diferença entre as quantidades de calor. A gente avalia também o coeficiente de desempenho, e agora o coeficiente de desempenho é diferente quando a gente avalia um refrigerador, né, um ciclo de refrigeração, ou uma bomba de calor. Em qualquer situação, o coeficiente de desempenho é a energia pretendida dividido pela energia gasta. Então, no caso do ciclo de refrigeração, o meu objetivo é retirar calor de um reservatório a baixa temperatura, do ambiente a baixa temperatura. Então, a energia pretendida é o calor que entra, seria o nosso QC. Então, essa área aqui, 1, 2, AB1. E a energia gasta vai ser o trabalho que o refrigerador recebeu, que é a área líquida, o trabalho líquido, né? 1, 2, 3, 4, 1. Se a gente avalia a bomba de calor, a energia pretendida é o calor que sai. O objetivo é aquecer um ambiente a alta temperatura. Então, seria a área grande aqui, 3, 4, BA3, dividido por 1, 2, 3, 4, 1. O trabalho do ciclo em qualquer situação vai ser o que? TH menos TC vezes a variação de entropia. Eu posso colocar aqui S2 menos S1, S3 menos S4, já que elas são iguais. O calor que entra vai ser TC vezes S2 menos S1, e o calor que sai, TH S2 menos S1. Então, eu posso escrever, né, os dois coeficientes de desempenho em função das temperaturas através da razão dessas expressões aqui, e as expressões que a gente chega são iguais às expressões que a gente tinha deduzido anteriormente quando a gente usou a definição da escala de temperaturas. Bom, o item 6.7 ele fala do balanço de entropia para sistemas fechados. Então, o que ele faz? Ele avalia que a variação, a gente tem o balanço de energia e o balanço de entropia. No balanço de entropia, a equação eu tenho a variação da energia do sistema durante um certo intervalo de tempo e a quantidade líquida de entropia transferida através da fronteira, mais a quantidade de entropia produzida no interior do sistema. Então, eu posso reescrever essa equação que estava em palavras, né, em termos de símbolos. Então, a variação da entropia vai ser a quantidade de entropia transferida através da fronteira. Então, esse B aqui representa a fronteira, né, a vizinhança. E esse sigma é a produção de entropia, a entropia produzida no interior do sistema. Se eu quiser colocar isso na forma diferencial, seria essa daqui. Essa daqui está na forma integral. Então, dq sobre t mais o delta sigma aí. Quando eu avalio qualquer uma dessas duas equações, se eu pego esse lado esquerdo aqui, ele vai representar o quê? Uma variação de propriedade. Então, esse lado, ele pode ser avaliado independente do processo, porque o que a gente sabe é a própria definição de propriedade, né, é aquela que os valores não se alteram, não importa qual caminho que a gente percorrer, qual processo que a gente percorrer para passar do estado 1 para o estado 2. Então, o lado esquerdo da equação pode ser avaliado. Agora, o lado direito, ele vai depender do processo. Então, o que vai acontecer? Quando eu pegar um processo que tenha maior quantidade de irreversibilidades, esse sigma aqui vai ser maior e esse termo aqui vai ser menor. Se eu pegar um processo internamente reversível, o que isso significa? Que nós não temos irreversibilidades. Tá? Então, a variação de entropia vai ser dada simplesmente pela transferência de entropia através da fronteira do sistema.
E aí, qual que é a conclusão que a gente chega? Que o meu sigma, ele pode ser apenas positivo ou nulo, porque eu não tenho como destruir a entropia, eu só posso produzir a entropia. E como que eu produzo a entropia? É quando eu tenho as irreversibilidades, tá? Então, se eu pegar um processo internamente reversível, eu não tenho irreversibilidades, e aí produção de reversibilidades, então esse meu produção de entropia, desculpa, vou repetir, tá? Quando eu tenho um processo internamente reversível, eu não tenho irreversibilidades. E nesse caso, a produção de entropia no interior do sistema é nulo. Então, meu sigma é igual a zero. Quando eu tenho irreversibilidades, o meu sigma é maior do que zero e eu estou produzindo uma entropia. Tá? Então, o meu sigma ele só pode ser positivo ou nulo. Mas a entropia, a variação da entropia, ela pode ser positiva, nula ou negativa. Então, vamos imaginar uma situação, por exemplo, de um processo internamente reversível. Então, meu sigma seria zero. Igual a gente viu no começo do vídeo, se eu tiver uma transferência, um processo reversível, sem irreversibilidades, se eu tiver uma quantidade de calor positiva, meu S2 menos S1 vai ser positivo. Se eu tiver uma transferência de calor negativa, minha variação de entropia vai ser negativa. E se eu tiver um processo adiabático, minha variação de entropia é igual a zero. Tá? E as mesmas considerações elas se aplicam para se a gente não tiver, se a gente tiver irreversibilidade, ou seja, se meu sigma for diferente de zero. Então, aqui a gente viu um processo geral, tá? Então, qualquer coisa que pode, de qualquer maneira que pode estar acontecendo esse processo de transferência de calor. Agora, se eu analisar um processo em que essa transferência de calor ocorre a temperatura constante, tá? Ou seja, um processo isotérmico, então o que acontece com essa equação? A minha temperatura aqui, ela é fixa, então ela pode sair da integral. Então, ela ficaria dessa maneira, Q sobre TB mais sigma, onde TB é a temperatura da vizinhança. Se eu quiser avaliar essa equação em termos de taxa temporal, tá? Então, eu derivo isso aqui em relação ao tempo, então, a ds dt vai ser a somatória de todas as transferências de calor que eu tiver com o meio, né? Cada uma temperatura, mais a taxa de produção de entropia. Bom, em termos de teoria era isso, eu fiz alguns vídeos de exercício e aí eles vão ser colocados seguindo aí a sequência, né? Espero que tenha ficado claro. Obrigada.